Eu estou aqui no consultório do Dr. Evaldo Silva. Doutor, nós estamos no período de muitas doenças, de norte a sul do país. E estamos na época das viroses. O que são viroses, doutor? Com certeza, é um período de muitas viroses realmente. E virose nada mais é do que uma doença causada por vírus. Então, toda doença causada por vírus é chamada de virose. Doutor, quais são as principais viroses? Muito boa sua pergunta, porque tem muitas doenças que o pessoal conhece e que são viroses diferentes. O povo, de um modo geral, pensa que toda virose é gripe. Tossiu, espirrou, é gripe. E não é assim. Realmente a gripe é uma virose. Mas nem toda virose é gripe. Uma irmã da gripe, por exemplo, resfriado, é uma virose. Mas não é causada pelo mesmo vírus da gripe. Aliás, o resfriado pode ser causado por vários vírus diferentes. Enquanto a gripe, por exemplo, só é causada por um vírus, que é o influenza. O que pode acontecer é que ele se modifica e aí cada ano que nós temos a vacina da gripe é uma vacina diferente. Por exemplo, nesse ano a vacina ela protege contra 3 modificações de influenza. Na realidade são por 3 vírus modificados. Mas sarampo é virose, por sinal é uma virose séria, que há muitos anos nós não tínhamos aqui no Ceará, mas voltou em 2013, pode inclusive causar a morte. Temos, por exemplo, dengue, virose, causada por vírus. Aliás, a dengue são por 4 sorotipos diferentes. Significa dizer que você pode ter dengue 4 vezes. E ultimamente, o mesmo mosquito que passa a dengue para nós, também está passando mais 2 viroses, que é a chikungunya, que afeta principalmente a junta, dá muito dor articular, nas articulações, e agora a Zika vírus, que foi identificado pela Universidade Federal da Bahia, isolar esse vírus, que por ocasião da Copa do Mundo, ano passado, o pessoal da África do Sul trouxe para cá, e nós estamos tendo, é uma que dá muitas manchas pelo corpo, parece até que você está com alguma alergia. Alguns pacientes apresentam muito coceiro, muito prurido, mas na realidade, tanto a Zika vírus como a chikungunya são mais leves que a dengue. Mas, por exemplo, catapora, a nossa varicela, vírus. Por exemplo, cachumba, que é a nossa querida papeira, vírus. Rubéola, então são hepatite. Então são muitas doenças causadas por vírus. E isso é virose. Doutor, o senhor falou em vacinas. O senhor falou aí em vários tipos de vírus. Que tipo de vírus e quem pode tomar essa vacina? Não, na realidade a vacina que está sendo feita no Brasil atualmente foi até prorrogada, porque ela começou a ser feita no início de maio e até o final de maio o público-alvo não foi atingido, então prorrogou-se até dia 6 de junho agora, e provavelmente alguns estados que não atingiu a meta de 80% do público-alvo vá talvez continuar fazendo vacina. Então essa é especificamente contra a gripe, só contra a gripe. Mas existem outras viroses que tem vacina, evidentemente sarampo, né? Tem vacina, mas dengue, por exemplo, não tem. Doutor, além da vacina, como pode ser feito o tratamento dessas viroses? Muito interessante, porque é uma confusão danada com essa história de tratamento de doenças. Eu vou lhe responder uma pergunta que você não me fez. O que é bacteriose? É uma doença causada por bactérias. Essa doença causada por bactérias, o tratamento é feito com antibiótico. É um medicamento que vai matar a bactéria. Mas em relação às viroses, nós não temos essa facilidade de ter um antibiótico, uma medicação que mata os vírus. Então, o tratamento, de um modo geral, é igual para todas elas. E começa como coisa principal o repouso.
Então, uma pessoa cometida com uma virose, da mais leve, que eu considero um resfriado, que pode dar ou não dar febre, até uma virose grave como dengue, que mata, que é apelidada até de febre quebra-ossos, devido à intensidade da febre e da dor. Então, o primeiro item no tratamento é repouso. Uma virose dura no máximo 1 a 2 semanas, mas uma pessoa precisa de no mínimo 4 a 6 dias de repouso para poder ajudar nesse tratamento da virose. Mas repouso, aí vem o que? Líquidos, água, seja água normal, potável, água de coco, líquidos. Importante se for dengue, porque há uma possibilidade de sangramento interno e a pessoa perder sangue dos vasos para o espaço externo e a pessoa vinha fechar os vasos e sofrer um choque e morrer. Então a maneira que tem de evitar isso é tomar soro. Então é muito importante se tomar soro nas viroses, principalmente se a suspeita for de dengue. Mas além disso, sucos, principalmente os cítricos, limão, laranja, cenoura, porque são fontes de vitamina C, que desde quando o mundo existe se sabe que melhora a imunidade, e um dos problemas das viroses é que baixa a defesa, baixa a imunidade, você fica muito mais vulnerável, muito mais fácil pegar outras doenças. Então é importante tomar suco cítrico, e quem puder, comprar vitamina C, né? Nós temos aí os Redoxon, o Cebion, os Tagifol, são tudo vitamina C importante para melhorar a defesa. E outra coisa muito importante é a alimentação, é se alimentar. Porque a nossa defesa vem dos nutrientes dos alimentos. Então, se você não se alimenta, então baixa mais a sua defesa. Então é aquele velho ditado, saco seco não fica em pé. Então tem que se alimentar. Eu sei que quando a gente adoece, mesmo sendo virose, a gente tem dificuldade de se alimentar. Falta apetite, não tem sabor, mas tem que se comer. Principalmente se for adulto. Se for criança, aí tem aquela história do aviãozinho, o pai e a mãe e o pai senta com o filho para poder se alimentar. E por último, a gente faz alguns medicamentos sintomáticos. Não é uma medicação para matar o germe, como no caso das bactérias, que nós temos um antibiótico para matar as bactérias. No caso das viroses, os medicamentos, os remédios são para aliviar as queixas de dor e de febre. Então são geralmente os analgésicos e os antitérmicos. Mas aí tem que ter muito cuidado, porque já no mundo moderno hoje se usa muito anti-inflamatório para combater dor, febre. E não é uma boa ideia com suspeita de dengue, por exemplo. Se você tomar, por exemplo, um ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, pode facilitar o sangramento. Então, os analgésicos antitérmicos mais usados para as viroses são dipirona e paracetamol. Se for alérgico a dipirona, não toma dipirona, toma paracetamol. Se for alérgico a paracetamol, então não toma paracetamol, toma dipirona. Se for alérgico aos dois, não toma nenhum dos dois. Porque a dor e a febre incomoda, maltrata muito doente, mas não vai matar. Mas se tomar um medicamento que você não pode tomar, você vai morrer, realmente, de uma intoxicação. Mas o tratamento, resumindo, é repouso, 4 a 6 dias, tomar muito líquido, soro, vitamina C, sucos de limão, laranja, acerola, se alimentar e tomar um medicamento para os sintomas de febre e odor. Doutor, há uma dúvida sobre a vacina. Nós falamos aí vacina contra a virose. Houve uma campanha nacional, inclusive, que se encerrava agora no dia 5, feriado. E o estado do Ceará não conseguiu, até aquele momento, atingir a meta, segundo informações. A pergunta é, a vacina para os idosos são as mesmas para qualquer um para combater a virose? Realmente, a vacina que está sendo feita no Brasil todo é contra a gripe, contra a influenza, não é contra as outras viroses. Até porque eu falei que dengue não tem vacina. Então essa vacina aí é específica contra a gripe, né, que realmente foi prorrogada, se encerrou o prazo. Eu acredito que vários estados, inclusive o Ceará, que não conseguiu a meta de 80% do público-alvo. Quem é o público-alvo? Os idosos, 60 anos ou mais, os que têm doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, os asmáticos, as crianças de 6 meses a menos de 5 anos, os trabalhadores da saúde, são pessoas que têm muito mais facilidade de estar em contato com os doentes, os indígenas, que a defesa deles são baixa,
Então, as gestantes, as puérperas, ou seja, mulheres que estão de resguardo. Então, esse público-alvo aí é quem está sendo, vamos dizer, favorecido. Mas, na realidade, a vacina contra a influenza, contra a gripe, ela pode ser feita para qualquer pessoa. A única pessoa que não pode tomar essa vacina é quem é alérgico ao ovo. Se a pessoa tem alergia ao ovo, aí realmente é contraindicado. Mas, fora essa exceção, todos têm direito. Mas o governo alega que não teria condições de fazer para todo mundo. Então, escolheu o pessoal que tem mais facilidade de adoecer, que são os idosos com mais de 60 anos, os que têm doenças crônicas, os que são menores de 6 meses, menos de 5 anos, as gestantes e as mulheres que estão de resguardo, os trabalhadores da saúde e também os indígenas.